E se tudo o que acreditamos sobre a história da humanidade fosse apenas um fragmento cuidadosamente moldado de uma narrativa muito maior, e se a linha que traçamos do passado ao presente fosse uma versão limitada, lapidada, editada por forças que preferem manter certas verdades nas sombras, há perguntas que ecoam além do alcance das bibliotecas oficiais e das lições escolares. Perguntas que sussurram através de ruínas antigas, de mapas impossíveis, de manuscritos proibidos e de segredos enterrados sob camadas de silêncio. Talvez, no coração daquilo que chamamos de civilização, exista um enigma profundo. Quem realmente somos? De onde realmente viemos? E por que nossa história parece mais frágil do que deveria? Se você se fascina por jornadas como esta, que desvendam os cantos mais profundos do conhecimento, considere estar conosco nesta exploração contínua. Nossa busca por respostas é constante, e ter a sua companhia torna a viagem mais significativa. A história oficial nos ensina que tudo começa há milhares de anos, com homens primitivos lentamente aprendendo a dominar o fogo, a agricultura e as primeiras formas de escrita. Mas e se esse não for o verdadeiro começo? E se, antes daquilo que chamamos de antiguidade, houveram civilizações que floresceram e desapareceram, deixando apenas fragmentos de sua existência? Fragmentos tão sutis que confundem arqueólogos, tão intrigantes que alimentam as teorias mais ousadas. Quando olhamos para as pirâmides do Egito, por exemplo, não estamos apenas diante de monumentos de pedra. Estamos diante de enigmas que desafiam a própria noção de tempo, a precisão astronômica de suas orientações, o peso descomunal de cada bloco, a perfeição das medidas que ecoam proporções cósmicas. Como poderia uma sociedade, oficialmente considerada primitiva em tecnologia, alcançar algo tão monumental? Alguns dizem que foi apenas engenho humano. Outros, porém, suspeitam que ali se esconda uma memória perdida, talvez um legado herdado de uma era mais antiga do que imaginamos. E não é apenas no Egito que os mistérios se acumulam. Na América do Sul, ruínas como Sacsayhuaman, com suas muralhas de pedras gigantescas, encaixadas com precisão quase impossível, parecem contar uma história diferente da que está registrada nos livros. Como blocos de centenas de toneladas foram cortados, transportados e ajustados de forma tão perfeita, sem o auxílio de tecnologia avançada? A explicação mais simples é o trabalho humano, a mais usada. Porém, é a de que algo foi esquecido, ou pior, ocultado. Mas talvez as evidências mais perturbadoras não estejam apenas nas construções, mas nos mapas antigos. O mapa de Piri Reis, datado do século XVI, representa a Antártida livre de gelo. Algo que, segundo nossa ciência, seria impossível de se conhecer naquela época. Como poderia um cartógrafo otomano ter acesso a informações que, oficialmente, só foram descobertas séculos depois? Teria ele copiado fragmentos de mapas muito mais antigos, herança de civilizações desaparecidas? É nesse ponto que a história se encontra com o mistério. Por cada ruína, cada inscrição, cada artefato fora de lugar é como uma peça de um quebra-cabeça que não se encaixa no quadro tradicional. Oficialmente, somos ensinados a descartar o que não compreendemos como meras coincidências ou erros de interpretação. Mas e se não forem? E se essas peças forem pistas de algo que não querem que saibamos? O início dessa jornada exige que nos afastemos das certezas confortáveis e abracemos a dúvida como companheira. É preciso olhar para além do que está escrito, questionar os dogmas da história e perceber que a verdade pode ser muito mais vasta, misteriosa e talvez perturbadora. Há algo de universalmente humano no ato de buscar respostas. Somos criaturas que não suportam o vazio, que não aceitam simplesmente o silêncio. Por isso, desde os tempos mais remotos, inventamos narrativas, mitos e teorias. Mas entre os mitos e a verdade,
há um espaço nebuloso, um território onde se escondem segredos. E quando falamos em segredos, não estamos nos referindo apenas ao esquecimento natural dos séculos. Há documentos, arquivos e relatos que sugerem que partes inteiras da história podem ter sido deliberadamente apagadas. Por que certos textos antigos desapareceram? Por que tantas culturas falam de um dilúvio universal como se recordassem de um evento que marcou profundamente a memória coletiva da humanidade? Por que lendas sobre deuses vindos das estrelas aparecem em civilizações que jamais tiveram contato entre si? Essas perguntas não têm respostas fáceis. Talvez nunca tenham, mas é justamente aí que começa a viagem. Uma viagem que não é apenas arqueológica ou histórica, e é filosófica. Porque, ao buscar entender nosso passado, estamos também buscando entender a nós mesmos. Quem somos de fato? Apenas seres que evoluíram lentamente ao longo de milhões de anos? Ou herdeiros de algo muito maior, de uma linhagem que desafia a narrativa oficial? Imagine, por um momento, que tudo o que você aprendeu sobre a origem das civilizações fosse apenas a superfície. Imagine que por trás dos véus do tempo houvesse registros de povos avançados, possivelmente detentores de conhecimentos sobre astronomia, engenharia e matemática, que rivalizam com os nossos, povos que desapareceram sem deixar rastros claros, mas que de alguma forma plantaram sementes de seu legado em culturas posteriores. Essa ripetis, embora rejeitada pela academia tradicional, continua a ecoar na mente de muitos pesquisadores independentes, conspiracionistas e sonhadores. Se for verdade, o que isso significaria para nós? Significaria que a história da humanidade é, em grande parte, uma história perdida, que vivemos apenas na sombra de um passado que não compreendemos, que carregamos em nossa memória coletiva fragmentos de uma grandeza esquecida, e talvez que o futuro da humanidade dependa de recuperar esse conhecimento oculto. O que nos espera nesta série é a exploração dessas pistas, desses segredos e dessas contradições. Seguiremos desde os registros mais antigos até os documentos secretos dos governos modernos, passando por monumentos inexplicáveis, teorias polêmicas e enigmas que atravessaram os séculos. Será uma jornada onde ciência e mistério se encontram, onde o racional e o impossível caminham lado a lado. Mas, antes de avançarmos, é necessário compreender uma verdade fundamental. A história não é apenas uma sequência linear de fatos. Ela é um campo de batalhas, uma disputa de narrativas, onde cada poder dominante decide o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido. E nesse processo, talvez muito mais tenha sido perdido do que podemos imaginar. No entanto, por mais que tentem enterrar o passado, ele insiste em ressurgir nas pedras, nos mitos, nos céus. As pirâmides continuam erguidas, os mapas continuam existindo. Os manuscritos esquecidos ainda despertam a curiosidade de quem ousa lê-los. A verdade pode estar fragmentada, mas está lá, esperando para ser desvendada. E assim a pergunta permanece: será que conhecemos de fato a nossa origem? Ou somos prisioneiros de uma versão cuidadosamente construída, onde apenas uma parte da verdade é revelada? Na próxima parte desta jornada, mergulharemos em um dos mistérios mais intrigantes, a origem das civilizações antigas e os primeiros sinais de que algo não se encaixa na narrativa oficial. Entre mitos de deuses que descem dos céus, conhecimentos que surgem de repente e culturas que florescem sem explicação, exploraremos os indícios de que talvez não estejamos sozinhos em nossa própria história, nos perguntando se a história que aprendemos é apenas uma versão limitada, cuidadosamente moldada, ou se há fragmentos de uma realidade mais profunda, escondida nas sombras do tempo. Se a narrativa oficial apresenta o surgimento das civilizações como um progresso linear, ordenado e previsível,
existem evidências sutis que desafiam essa visão. Pistas que sugerem que a humanidade conheceu avanços tecnológicos, sociais e espirituais muito antes do que nos é contado. Quando olhamos para os registros mais antigos, percebemos padrões que parecem transcender culturas, geografias e épocas. Os zigurates da Mesopotâmia, erguidos há mais de 4.000 anos antes de Cristo, não são apenas templos ou centros administrativos. São monumentos cujas proporções e alinhamentos refletem conhecimentos astronômicos surpreendentes, calculados com precisão quase impossível de ser alcançada, sem observações prolongadas e matemáticas complexas. Cada pedra colocada com cuidado, cada eixo orientado para os céus, sugere que seus construtores possuíam um entendimento profundo das estrelas. Eclipses e ciclos planetários, menos conhecimento que oficialmente teria sido desenvolvido apenas muito depois. Enquanto isso, nos desertos do Egito, as pirâmides não apenas desafiam a engenharia, mas também desafiam o tempo. Suas dimensões estão intrinsecamente conectadas com proporções matemáticas que ecoam distâncias e escalas cósmicas. Alguns pesquisadores independentes afirmam que o posicionamento das pirâmides no Planalto de Gizé alinha se com estrelas específicas do cinturão de Órion, como se os construtores tivessem intenção de refletir o cosmos sobre a Terra. Se isso for verdade, então essas estruturas não são meros túmulos, mas monumentos que carregam uma mensagem codificada, talvez destinada a futuras gerações, talvez a nós. E essas pistas não se restringem a um único continente. Na América do Sul, os Incas e seus antecessores deixaram construções que desafiam explicações simplistas. Muralhas gigantescas, encaixes perfeitos de pedra sem argamassa e obras hidráulicas sofisticadas indicam uma compreensão avançada de engenharia e geografia. Como essas civilizações isoladas entre montanhas e vales profundos alcançaram tal precisão, sem contato aparente com outras culturas do mundo? Seriam meras coincidências, fruto de talento humano isolado, ou seriam fragmentos de um conhecimento que sobreviveu à passagem do tempo, esquecido pela história oficial? Os mapas antigos, como o célebre mapa de Piri Reis, acrescentam outra camada de mistério. Desenhado no século XVI, ele mostra continentes e regiões com detalhes que, segundo a ciência, seriam impossíveis de se conhecer naquela época. A Antártida, por exemplo, aparece livre de gelo, como se o cartógrafo tivesse acesso a informações muito mais antigas, talvez provenientes de uma cartografia perdida de civilizações anteriores, o que nos leva a perguntar: quantos conhecimentos foram deliberadamente escondidos ou esquecidos? Quantas verdades estão codificadas nos poucos fragmentos que restaram? Enquanto exploramos essas evidências, surge uma constante: a repetição de temas universais. Povos distantes, sem contato conhecido, descrevem deuses que descem dos céus, tecnologias desconhecidas, conhecimentos matemáticos e astronômicos avançados. Estruturas monumentais aparecem em locais distintos, com alinhamentos e proporções que desafiam explicações simples. Não é apenas coincidência, é um padrão que se repete, ecoando através do tempo, sugerindo uma memória coletiva de algo que foi perdido ou ocultado. E quando examinamos os textos antigos, como os hieróglifos egípcios, os registros sumérios e manuscritos esquecidos de culturas pré-colombianas, surgem narrativas que desafiam o entendimento convencional. Deuses e seres celestiais interagem com a humanidade, ensinando ciências, artes e leis. Algumas histórias descrevem tecnologias que, oficialmente, teriam surgido apenas milênios depois. Há relatos de máquinas, armas, observatórios e mapas que parecem impossíveis para a época. A pergunta inevitável se impõe: seriam essas narrativas apenas mitos simbólicos?
ou seriam memórias distorcidas de uma realidade esquecida? Além das estruturas e textos, artefatos isolados levantam questões ainda mais provocadoras. Objetos que parecem fora de seu tempo, ferramentas com precisão impossível, objetos metálicos desconhecidos encontrados em camadas geológicas antigas. Alguns foram descartados ou escondidos por instituições oficiais, enquanto outros permanecem como curiosidades não explicadas. Cada peça, por menor que seja, desafia nossa compreensão da história e nos força a questionar o que realmente aconteceu no passado distante. Ao refletir sobre essas evidências, percebemos que a narrativa oficial da história pode ser apenas uma superfície, uma história cuidadosamente contada para moldar nossa percepção. Mas os indícios, quando reunidos, formam um padrão inquietante. Civilizações possivelmente avançadas, desaparecimentos misteriosos, conhecimentos codificados e legados ocultos. A história humana, tal como nos foi ensinada, pode ser apenas a ponta de um iceberg de complexidade e mistério. Essa jornada exige, portanto, que adotemos uma nova perspectiva. Devemos aprender a olhar para os detalhes, a questionar cada narrativa aceita, a investigar o que foi escondido e, sobretudo, a considerar que nossa compreensão do passado pode estar profundamente incompleta. Cada pedra, cada mapa, cada mito pode ser uma chave para compreender um legado muito maior, um conhecimento que transcende o tempo e desafia o senso comum. E enquanto nos preparamos para avançar, uma pergunta permanece. Se houver verdades escondidas, se houver civilizações esquecidas e conhecimentos ocultos, quem decidiu mantê-los nas sombras? E por quê? O que eles sabiam que nós ainda não compreendemos? A resposta a essas perguntas nos conduzirá aos próximos enigmas desta série, quando exploraremos os primeiros grandes monumentos e os sinais mais claros de uma história que desafia a cronologia oficial, revelando pistas de que talvez a humanidade seja muito mais antiga e mais complexa do que nos contaram, mergulhando nos sinais deixados por sociedades que desafiam a narrativa oficial da história. As pistas sugerem que, muito antes do surgimento dos impérios que conhecemos, existiram culturas capazes de manipular a matéria, compreender os céus e construir monumentos de precisão impressionante. Cada pedra, cada alinhamento, cada artefato é uma testemunha silenciosa de habilidades que, oficialmente, não deveriam existir naquela época. Se nos aproximarmos dos círculos de pedra mais antigos da Terra, como os encontrados em Göbekli Tepe, na atual Turquia, perceberemos que essas estruturas têm uma antiguidade que desafia completamente nossa compreensão. Construídas há mais de 11.000 anos antes de Cristo, essas plataformas circulares não são meros vestígios de um povo primitivo. Seus pilares, esculpidos com imagens de animais e símbolos, indicam uma complexidade social e espiritual que contradiz o modelo linear da evolução cultural. Como poderiam sociedades que, teoricamente, ainda não dominavam a agricultura erguer tais monumentos com organização, planejamento e precisão? A resposta pode não estar apenas na arqueologia convencional, mas na possibilidade de que conhecimentos avançados tenham sido transmitidos de maneira misteriosa, preservados através de tradições orais e segredos ocultos. Enquanto isso, na Europa, os megalíticos de Stonehenge oferecem outro enigma fascinante. Cada pedra, algumas pesando dezenas de toneladas, foi transportada e posicionada com uma orientação que parece responder a ciclos solares e lunares. Alinhamentos precisos sugerem observações astronômicas meticulosas, talvez com objetivos religiosos, talvez com propósitos que hoje nos escapam. Mas o que impressiona mais é que esses conhecimentos astronômicos são consistentes com observações modernas, como se os antigos tivessem desenvolvido um mapa celeste avançado. Muito antes de se imaginar tal compreensão na história convencional, e essas evidências
se multiplicam em diferentes continentes. Na América Central, as pirâmides maias e astecas não apenas refletem habilidades arquitetônicas, mas também demonstram conhecimento profundo de ciclos astronômicos, calendário e alinhamentos solares e planetários. Cada templo, cada pirâmide, cada observatório parece carregar mensagens codificadas, legados de conhecimento que sobrevivem através das eras, ocultos na simbologia e na geometria sagrada. É impossível ignorar também os textos antigos que descrevem deuses e seres que vieram dos céus, ensinando matemática, astronomia e, nos registros sumérios, falam-se de visitantes que trouxeram sabedoria para a humanidade, estabelecendo padrões de civilização que se repetem em culturas isoladas pelo planeta, em diferentes regiões. Histórias de divindades descendendo do cosmos e transmitindo conhecimentos avançados surgem com surpreendente similaridade. Isso levanta a questão: seriam apenas mitos universais ou ecos distantes de memórias históricas verdadeiras, deliberadamente distorcidas ou esquecidas? Mapas antigos e registros cartográficos adicionam outra camada de complexidade. O mapa de Piri-Reis, mostrando detalhes surpreendentemente precisos de continentes e regiões que oficialmente seriam desconhecidas na época, sugere que o conhecimento geográfico do passado era mais avançado do que nos contaram. Alguns teóricos propõem que mapas muito antigos, possivelmente de civilizações anteriores à nossa história registrada, foram copiados e reinterpretados ao longo dos séculos. Se isso for verdade, então fragmentos de sabedoria avançada foram transmitidos, escondidos na superfície de documentos que sobreviveram milagrosamente às intempéries do tempo. Enquanto seguimos esses rastros, é inevitável perceber que há padrões que se repetem. Culturas isoladas apresentam monumentos similares, padrões astronômicos semelhantes e narrativas sobre deuses celestiais com tecnologia além da compreensão. Não são meras coincidências. São indícios de um conhecimento que transcende fronteiras, um fio invisível conectando épocas, povos e continentes, sugerindo uma história alternativa que a narrativa oficial insiste em ignorar. E quando examinamos artefatos isolados, objetos metálicos, ferramentas e dispositivos que parecem fora de seu tempo, somos confrontados com a possibilidade de que a humanidade tenha acessado em algum ponto remoto do passado habilidades que depois foram esquecidas ou deliberadamente ocultadas. Cada descoberta desafia nossa compreensão da cronologia histórica e nos força a considerar a hipótese de civilizações avançadas que precederam tudo o que conhecemos. Essa parte da história nos conduz a uma reflexão mais profunda sobre a natureza do conhecimento e do poder. Quem decide o que é registrado, o que é preservado e o que é esquecido? Por que certos textos desaparecem? Certos mapas são censurados e certas construções são ignoradas ou desacreditadas? A narrativa oficial, por mais convincente que pareça, pode ser apenas uma interpretação conveniente, moldada por interesses que preferem manter o controle sobre a memória coletiva da humanidade. E assim, nos aproximamos de uma conclusão inevitável. A história da humanidade, tal como nos foi ensinada, é apenas uma superfície. Abaixo dela, existem camadas de enigmas, legados esquecidos e conhecimentos ocultos que nos convidam a explorar mais profundamente. Cada pedra megalítica, cada alinhamento astronômico, cada mito repetido entre culturas distantes é um convite a questionar, investigar e buscar conexões que desafiem nossa compreensão limitada do passado. E enquanto nos preparamos para avançar para a próxima etapa desta jornada, uma pergunta paira sobre nós. Se houve civilizações avançadas antes das que conhecemos, se houve conhecimento oculto e manipulado que outros segredos permanecem enterrados,
esperando para serem descobertos? Na parte 4, exploraremos as pistas mais enigmáticas deixadas pelas grandes civilizações antigas, aquelas que desafiam o tempo e nos forçam a reconsiderar a verdadeira extensão do conhecimento humano através dos séculos, confrontando-nos com os enigmas das civilizações antigas que parecem desafiar a lógica e a cronologia oficial. Enquanto olhamos para o passado, percebemos que não se trata apenas de quem construiu o que ou quando, mas de como e por que certos monumentos, cidades e mapas apresentam padrões que ressoam com os céus e com o cosmos. A regularidade com que culturas isoladas desenvolveram conhecimentos astronômicos precisos é algo que, até hoje, intriga arqueólogos, historiadores e teóricos independentes. Um dos exemplos mais impressionantes é o alinhamento das pirâmides de Gizé com as estrelas do cinturão de Órion. Não se trata apenas de coincidência geométrica. Cada eixo, cada orientação corresponde a uma constelação específica, refletindo não apenas a posição das estrelas no céu, mas também uma compreensão do cosmos que transcende a construção física. Para os antigos egípcios, o céu não era um espaço distante e abstrato. Era uma linguagem, uma narrativa codificada, e cada pedra erguida era uma palavra dessa linguagem cósmica. Enquanto isso, na América do Sul, os incas, maias e outros povos pré-colombianos demonstraram um conhecimento profundo do movimento dos astros, eclipses, solstícios e equinócios. Observatórios como o de Machu Picchu e o Caracol, em Chichén Itzá, indicam não apenas habilidade arquitetônica, mas uma intenção deliberada de registrar ciclos celestes e harmonizar construções com os ritmos do universo. Esses alinhamentos não eram meramente simbólicos, eram funcionais, refletindo um sistema de conhecimento que integrava astronomia, agricultura, religião e poder político. E quando viajamos para o Sudeste Asiático, encontramos templos antigos e estruturas monumentais como Angkor Wat, onde o alinhamento das construções corresponde a eventos astronômicos específicos, conectando o sagrado ao céu e à terra. Cada uma dessas culturas, isoladamente, alcançou uma precisão que desafia a explicação convencional, como se houvesse uma fonte comum de conhecimento, perdida nos séculos, transmitida através de gerações, por meios que hoje não compreendemos completamente. Enquanto exploramos esses monumentos, surge uma pergunta inevitável: como civilizações que, oficialmente, eram primitivas, alcançaram tal precisão e sofisticação? A resposta mais simples sugere engenho humano, mas a complexidade dos alinhamentos, a repetição de padrões entre continentes distantes e a integração com fenômenos celestes indicam algo mais. Talvez existam memórias coletivas de um conhecimento ancestral, fragmentos de civilizações avançadas que desapareceram, deixando pistas dispersas pelo globo. E não podemos ignorar os textos antigos, que, de forma surpreendente, corroboram parte desses padrões. Os hieróglifos egípcios, os códices maias e outros registros ancestrais descrevem observações astronômicas com detalhes que desafiam nossa cronologia do conhecimento. Planetas, estrelas, constelações e ciclos cósmicos são mencionados como parte do cotidiano, como se a humanidade tivesse, em algum momento, acesso a uma compreensão profunda do universo. Além disso, os mapas antigos, como os de Piri Reis ou os fragmentos do mapa de Oronteus Finaeus, sugerem que havia um conhecimento geográfico e cartográfico avançado que desapareceu da memória coletiva. Representações precisas de continentes, litorais e até regiões que só seriam descobertas séculos. Depois indicam que civilizações passadas possuíam tecnologia ou informações muito além do que se imaginava. E quando consideramos os artefatos isolados, objetos de metal, intrincadamente trabalhados instrumentos que parecem fora de seu tempo, ferramentas de precisão e dispositivos de uso desconhecido,
percebemos que o passado pode ter sido muito mais complexo do que nos contaram. Cada descoberta sugere uma história alternativa, um legado que foi apagado, esquecido ou deliberadamente ocultado. A consistência dos padrões ao longo do tempo é impressionante. Desde Mesopotâmia até o Egito, da Europa até as Américas e a Ásia, estruturas sagradas, monumentos e observatórios se alinham com os astros e com princípios matemáticos precisos, o que sugere que talvez haja uma linha de conhecimento que transcende culturas, uma sabedoria antiga conectando a humanidade de formas que ainda estamos começando a compreender. Essa perspectiva nos obriga a questionar a narrativa oficial. Se o conhecimento era tão avançado, por que ele desapareceu? Por que certos textos, mapas e artefatos foram ocultados ou desacreditados? Quem decidiu que a história deveria ser contada de uma forma limitada? E por quê? Cada pedra, cada mapa, cada símbolo nos força a confrontar a possibilidade de que a história registrada é apenas uma versão simplificada, construída para moldar nossa percepção da realidade. Enquanto nos preparamos para avançar, devemos considerar a magnitude do que estamos descobrindo. A humanidade antiga, aparentemente simples, demonstrou um entendimento do universo e da geometria cósmica que rivaliza com a nossa própria tecnologia e ciência. Cada alinhamento, cada observatório, cada construção monumental é um lembrete de que o passado pode guardar respostas que ainda não fomos capazes de decifrar completamente. E assim, a questão persiste. Até que ponto a história humana que conhecemos é completa? Quais conhecimentos foram perdidos e quais permanecem ocultos, esperando para serem redescobertos? Na Part 5, mergulharemos ainda mais fundo nos mistérios da arqueologia proibida, explorando evidências de tecnologias antigas, estruturas impossíveis e a interseção entre ciência e mito, desafiando nossas ideias sobre o que a humanidade realmente conheceu e esqueceu, questionando a narrativa oficial da história e nos aprofundando em evidências que desafiam a compreensão convencional. Se as pirâmides, zigurates e observatórios antigos já indicavam um conhecimento avançado das civilizações passadas, os artefatos isolados encontrados em diferentes partes do mundo levantam ainda mais dúvidas sobre o que realmente se sabia há milênios. Objetos aparentemente fora de seu tempo, ferramentas de precisão e dispositivos cujo propósito escapa à arqueologia tradicional, sugerem que, em algum ponto do passado, a humanidade dominou tecnologias que depois foram esquecidas ou deliberadamente ocultadas. Um exemplo emblemático são os chamados discos de metal e pequenos objetos mecânicos encontrados em escavações que datam de milhares de anos antes de Cristo. Muitos desses artefatos possuem detalhes intrincados, orifícios perfeitamente calibrados e componentes que lembram engrenagens. Officialmente, seriam produtos de metalurgia rudimentar, mas análises detalhadas indicam precisão impossível para as técnicas conhecidas na época. Como poderiam antigos artesãos alcançar tal exatidão sem ferramentas modernas? Alguns pesquisadores sugerem que esses artefatos são resquícios de conhecimento tecnológico avançado, perdido no tempo, talvez de civilizações anteriores àquelas registradas nos livros de história. Enquanto isso, inscrições e textos antigos mencionam dispositivos de observação, medição e manipulação de energia. Nos registros egípcios e sumérios, aparecem descrições de máquinas, mecanismos e instrumentos que, interpretados literalmente, parecem projetores, baterias e até sistemas de propulsão. Se essas descrições forem mais do que meras metáforas, então precisamos reconsiderar a cronologia do desenvolvimento tecnológico humano. Talvez o conhecimento tenha sido alcançado e perdido repetidamente, sobrevivendo apenas em fragmentos, símbolos e histórias que chegam até nós
como enigmas enigmáticos. Outro ponto intrigante é a presença de artefatos metálicos encontrados em camadas geológicas antigas, algumas datadas de milhões de anos antes do que a humanidade moderna se estabeleceu como civilização. Martelos do Ferro. Peças de metal polido e objetos de liga desconhecida foram encontrados em contextos que desafiam qualquer explicação lógica baseada na linha temporal aceita. Esses achados sugerem que a humanidade ou espécies inteligentes anteriores podem ter existido muito antes do que imaginamos, possuindo habilidades tecnológicas avançadas que desapareceram da memória coletiva. E não se trata apenas de ferramentas. Estruturas megalíticas e monumentos espalhados pelo mundo exibem uma precisão arquitetônica que requereria cálculo avançado, conhecimento de geometria, força mecânica e engenharia aplicada. Quando consideramos o transporte de blocos de centenas de toneladas, esculpidos e encaixados com exatidão milimétrica, é inevitável questionar como essas civilizações alcançaram tais feitos sem equipamentos modernos. Alguns teóricos sugerem o uso de técnicas agora perdidas, enquanto outros propõem que houve uma transmissão de conhecimento avançado de culturas desaparecidas para sociedades posteriores. Além disso, artefatos encontrados em cavernas, templos e locais secretos indicam que antigas civilizações conheciam princípios que hoje reconhecemos como parte da física, da astronomia e até da química aplicada. A precisão com que calcularam alinhamentos, ciclos astronômicos e proporções arquitetônicas não pode ser atribuída apenas à observação casual. É como se tivessem dominado uma ciência prática, transmitida com rigor entre gerações, mas que não deixou registros completos. Mapas antigos reforçam essa ideia. Representações geográficas de regiões hoje submersas ou alteradas pelo clima e pela tectônica indicam que certos povos antigos tinham uma compreensão global do planeta. Como esses conhecimentos poderiam existir milênios antes do que se reconhece oficialmente? Cada fragmento de mapa é como uma janela para uma história perdida, um indício de que o mundo antigo era muito mais interconectado e tecnologicamente sofisticado do que nos ensinaram a acreditar. Enquanto exploramos essas evidências, é impossível não notar um padrão. Os vestígios de civilizações avançadas aparecem de forma fragmentada, espalhados pelo globo, muitas vezes em lugares isolados e inesperados. Desde a Mesopotâmia até o Egito, das Américas à Ásia, encontramos sinais de habilidades esquecidas, conhecimentos ocultos e legados que desafiam a narrativa oficial. É como se a história tivesse sido reescrita, apagando os sucessos e mantendo apenas fragmentos selecionados, criando uma versão simplificada da realidade. Essa perspectiva nos força a reconsiderar não apenas o passado, mas também o presente. Se existiram civilizações com tecnologias avançadas que desapareceram sem deixar rastros claros, o que mais permanece oculto? Quantos conhecimentos foram perdidos, escondidos ou deliberadamente suprimidos? E se recuperássemos esses fragmentos, até que ponto poderiam alterar nossa compreensão do mundo, da história e do próprio potencial humano? Cada artefato, cada mapa, cada inscrição é um convite a questionar, investigar e imaginar. Não podemos aceitar a história apenas como nos é contada. Devemos buscá-la nas sombras, nos detalhes e nos sinais que resistiram ao tempo. E enquanto avançamos, percebemos que a arqueologia oculta, os artefatos impossíveis e os enigmas tecnológicos são apenas a superfície de um legado muito mais profundo. Na próxima parte desta série, exploraremos as evidências de civilizações perdidas que dominaram a arquitetura, a engenharia e o conhecimento astronômico de maneiras que desafiam a lógica, investigando cidades submersas, templos secretos
e monumentos cuja existência desafia a explicação convencional. Seremos guiados pelo mistério, pela ciência e pela reflexão filosófica sobre o que a humanidade realmente conheceu e esqueceu ao longo dos séculos. Mergulhando nos vestígios de civilizações que parecem desafiar a narrativa oficial da história. Se as construções antigas e os artefatos impossíveis nos sugerem, conhecimento avançado há sinais ainda mais impressionantes quando olhamos para cidades que desapareceram sob o mar. Templos submersos e ruínas esquecidas que silenciosamente contam histórias que a história oficial insiste em ignorar. Em diferentes partes do mundo, arqueólogos e mergulhadores descobriram estruturas submersas que desafiam explicações simplistas. Na costa do Japão, as ruínas de Yonaguni se estendem como uma cidade petrificada, com blocos de pedra perfeitamente cortados, escadarias e plataformas que lembram planejamentos urbanos. Oficialmente, essas formações seriam naturais, fruto de erosão. Mas o alinhamento geométrico, a regularidade das formas e o padrão de construção sugerem outra realidade, uma civilização que existiu antes do que os livros ensinam, possivelmente milhares de anos antes de Cristo, agora submersa, devido à elevação do nível do mar após a última era glacial. No continente atlântico, os relatos de Atlântida menos, embora muitas vezes tratados como mito, ganham um novo peso quando consideramos evidências de cidades submersas no Mediterrâneo e ao largo das costas da Espanha e do Marrocos. Plataformas de pedra, estruturas retangulares e estradas submersas foram documentadas em profundidades que indicam uma ocupação antiga, desaparecida há milênios. Se essas cidades existiram, então parte do conhecimento humano. Tecnologia e cultura foi perdida para sempre, submersa sob ondas e esquecida pelo tempo. Enquanto isso, na costa de Cuba, descobertas submarinas indicam a presença de estruturas semelhantes a plataformas, estradas e até monumentos que se alinham com constelações. Alguns mergulhadores relatam paredes de pedra com marcas estranhas, blocos perfeitamente encaixados e inscrições desgastadas pelo tempo. A ciência oficial permanece cética, mas a consistência desses achados em diferentes regiões do planeta levanta uma questão inevitável. Será que há registros de civilizações avançadas que desapareceram antes da história escrita, deixando apenas fragmentos submersos para nos intrigar? E não se trata apenas de estruturas submersas. Templos ocultos em regiões isoladas, cavernas e vales escondidos pelo tempo revelam um padrão recorrente. Culturas antigas que dominavam a arquitetura, o alinhamento astronômico e a engenharia de formas que desafiam a lógica. Cada templo, cada plataforma, cada muralha possui um propósito que vai além do que podemos compreender. Muitas vezes conectado a observações celestes, rituais sagrados e sistemas de energia ainda não completamente decifrados. O padrão se repete em diferentes continentes. Do Egito às Américas, da Ásia às ilhas do Pacífico, encontramos indícios de planejamento urbano avançado, engenharia hidráulica sofisticada e construções alinhadas com fenômenos naturais e astronômicos. Isso sugere que, em algum ponto do passado, a humanidade possuía conhecimento aplicado de engenharia, astronomia e matemática, que posteriormente se perdeu, possivelmente devido a catástrofes naturais, guerras ou o próprio esquecimento. Mapas antigos reforçam essa possibilidade. Representações precisas de ilhas e continentes agora submersos indicam que os antigos tinham consciência de terras que hoje estão cobertas pelo oceano. Se forem confiáveis, esses mapas sugerem que civilizações avançadas habitaram regiões hoje desaparecidas e que seu legado arquitetônico, tecnológico e cultural pode estar escondido, aguardando para ser redescoberto. Enquanto refletimos sobre esses mistérios, é inevitável perceber que a história da humanidade é fragmentada. O que nos é contado nos livros representa apenas uma pequena parte da verdade. Enquanto vestígios de conhecimento, civilizações e tecnologias
permanecem nas sombras, silenciosos, esperando que alguém se aventure a juntar as peças. Cada pedra submersa, cada muralha esquecida e cada inscrição perdida é um convite a questionar. Quantos outros segredos foram enterrados pelo tempo? Quantas cidades desaparecidas ainda guardam respostas sobre nossas origens e sobre habilidades esquecidas da humanidade antiga? A arqueologia submersa, os templos ocultos e as cidades perdidas nos forçam a reconsiderar a linearidade do progresso humano. Talvez a humanidade tenha passado por ciclos de avanço e queda, onde conhecimentos avançados foram conquistados, perdidos e redescobertos em diferentes épocas. E se esse padrão se repetir, o que isso nos diz sobre o futuro e sobre a capacidade humana de preservar e expandir o conhecimento? Na próxima parte desta série, mergulharemos ainda mais fundo na interseção entre ciência, mito e conspiração, explorando relatos de documentos secretos, tecnologias antigas e evidências de sociedades que possuíam conhecimentos que a história moderna insiste em ignorar. Seremos guiados pelo mistério, pela investigação e pela reflexão sobre o que realmente significa compreender o passado da humanidade, questionando os limites do conhecimento humano e refletindo sobre os vestígios de civilizações que possuíram habilidades que desafiam nossa compreensão. Se cidades submersas, templos ocultos e artefatos impossíveis sugerem que a história oficial é apenas a superfície, há também registros escritos, documentos antigos e arquivos secretos que reforçam essa hipótese, deixando pistas de um passado muito mais complexo e misterioso do que nos é contado. Em arquivos esquecidos e bibliotecas antigas, manuscritos e pergaminhos descrevem tecnologias e práticas que, oficialmente, seriam impossíveis para a época. Alguns desses documentos mencionam máquinas, instrumentos de medição precisos e até dispositivos que poderiam ser interpretados como sistemas de energia. Nos textos sumérios, por exemplo, há descrições de ferramentas de metal, engrenagens e dispositivos complexos que parecem desafiar a cronologia histórica de invenções e descobertas. Cada linha desses registros é como um fragmento de uma memória esquecida, uma pista de que civilizações avançadas existiram muito antes de acreditarmos. Enquanto isso, em arquivos governamentais e coleções secretas, surgem referências a mapas antigos, cartas e documentos que indicam descobertas incomuns, cidades submersas e objetos de origem misteriosa. Muitos desses documentos foram classificados ou esquecidos, escondendo do público informações que poderiam alterar nossa compreensão da história humana. As razões para esse sigilo são especulativas, mas alguns sugerem que certas verdades poderiam desafiar estruturas de poder, crenças estabelecidas ou mesmo a própria narrativa do progresso linear da civilização. E não se trata apenas de documentos antigos, inscrições, textos religiosos e códices apresentam uma repetição inquietante de padrões. Muitos descrevem conhecimentos de astronomia, matemática, medicina e engenharia com uma precisão surpreendente. Alguns autores interpretam essas descrições como registros codificados de uma ciência antiga que foi perdida ou deliberadamente suprimida. A consistência entre culturas isoladas indica que esses conhecimentos não surgiram de maneira independente, mas podem ser vestígios de uma tradição compartilhada ou de uma fonte de sabedoria antiga, agora esquecida. Enquanto exploramos esses arquivos, percebemos que há relatos de tecnologias que parecem desafiar as leis físicas conhecidas. Dispositivos de propulsão, sistemas de comunicação remota, instrumentos de medição astronômica e ferramentas metálicas avançadas aparecem em manuscritos e objetos isolados, muitas vezes datando de períodos em que a ciência moderna supõe que tais invenções seriam impossíveis. Se aceitarmos essas evidências, então a história da humanidade é apenas um fragmento
de uma narrativa muito mais vasta. E o conhecimento perdido continua a nos desafiar silenciosamente. Além disso, alguns pesquisadores apontam que certos símbolos e inscrições encontrados em diferentes continentes parecem formar um código universal. Uma linguagem perdida que preserva informações sobre ciência, astronomia e Engonharia. A repetição desses símbolos sugere que havia uma forma de comunicação ou registro de conhecimento que transcendeu fronteiras geográficas, conectando povos aparentemente isolados através de uma memória coletiva que resistiu ao tempo. Enquanto refletimos sobre esses documentos e registros, torna-se inevitável perguntar se existiram civilizações com tecnologias avançadas. Quem decidiu que seu conhecimento deveria desaparecer? Por que certos textos foram destruídos, esquecidos ou mantidos em segredo? E o mais intrigante, até que ponto o que nos é apresentado como história é apenas uma versão conveniente, moldada para preservar o controle sobre o conhecimento e a narrativa do passado? Ao analisar mapas antigos, como aqueles que representam continentes hoje submersos ou regiões desconhecidas, percebemos que certos detalhes indicam uma compreensão geográfica e tecnológica avançada. Esses mapas muitas vezes se sobrepõem a estruturas submersas e sítios arqueológicos, reforçando a ideia de que civilizações anteriores possuíam conhecimento sofisticado, que depois desapareceu das páginas da história oficial. Essa constatação nos leva a uma reflexão profunda. A humanidade não apenas esqueceu certos conhecimentos, mas pode ter perdido repetidamente o acesso a tecnologias essenciais. Cada cidade perdida, cada artefato, cada documento secreto é uma peça de um quebra-cabeça que desafia nossa percepção do tempo, da evolução e do próprio progresso humano. E enquanto nos preparamos para avançar, surge uma questão perturbadora. Se civilizações antigas dominaram tecnologias avançadas, se documentos e registros escondem verdades, que outros segredos permanecem à espera de serem redescobertos? A próxima etapa desta série nos levará ainda mais fundo, explorando evidências de engenharia impossivelmente precisa, alinhamentos cósmicos e monumentos que podem conter as chaves de um conhecimento que foi perdido ou ocultado, confrontando-nos com monumentos que desafiam a lógica, construções que parecem impossíveis e alinhamentos celestiais que indicam uma compreensão profunda do cosmos por civilizações antigas. Quando analisamos essas estruturas, percebemos que elas não são apenas obras arquitetônicas. São registros codificados de conhecimento, testemunhos silenciosos de uma sabedoria que a história oficial insiste em ignorar. Comecemos pelo Egito, onde as pirâmides de Gizé se erguem como gigantes de pedra, alinhadas de forma precisa com um cinturão de Órion. Cada bloco, cuidadosamente posicionado, revela um conhecimento avançado de geometria, astronomia e Enganharia. A precisão dessas construções é tal que, mesmo com nossa tecnologia moderna, seria um desafio replicá-la sem recursos significativos. O que é ainda mais impressionante é que essas orientações não parecem aleatórias. Refletem uma intenção deliberada de conectar a Terra com os céus, talvez como uma forma de registrar informação, transmitir mensagens ou harmonizar o sagrado com o cosmos. Enquanto isso, na América Central, templos e pirâmides maias e astecas revelam padrões semelhantes. Observatórios astronômicos integrados às construções permitem prever eclipses, solstícios e ciclos planetários. O conhecimento necessário para projetar tais estruturas indica uma ciência prática, desenvolvida com precisão e transmitida através de gerações. Alguns desses templos também apresentam túneis e câmaras ocultas, cuja função ainda intriga arqueólogos, sugerindo que podem ter sido projetados para amplificar som, energia ou luz, ou até mesmo servir como repositórios de conhecimento secreto.
Na Europa, Stonehenge permanece como um enigma que desafia explicações simplistas. O alinhamento das pedras, algumas pesando dezenas de toneladas, corresponde a fenômenos astronômicos precisos, incluindo solstícios e equinócios. O transporte e a colocação desses monólitos requeriam planejamento, força e conhecimento avançado de física aplicada. Mas mais do que isso, há um simbolismo que transcende o físico, indicando uma tentativa de conectar o humano ao cósmico, de registrar ciclos naturais e transmitir uma compreensão do tempo e do universo. E essa busca por alinhamentos celestiais não se limita a um continente. No Sudeste Asiático, Angkor Wat e outros templos apresentam orientações precisas, com o movimento do Sol e de planetas. Nas ilhas do Pacífico, plataformas e templos antigos também exibem alinhamentos com constelações e eventos astronômicos. Isso sugere que civilizações aparentemente isoladas compartilhavam uma percepção avançada do cosmos, talvez derivada de uma fonte de conhecimento comum ou de observações meticulosas que se repetiam de forma independente ao redor do mundo. Além das construções, artefatos e inscrições, reforçam a ideia de uma ciência antiga perdida. Gravuras e textos descrevem conceitos de matemática avançada, astronomia e física, que só seriam redescobertos milênios depois. Alguns estudiosos interpretam essas informações como memórias codificadas, transmitidas de forma simbólica para preservar o conhecimento sem expô-lo totalmente, protegendo-o de catástrofes ou de quem não estivesse preparado para compreendê-lo. E não podemos ignorar os mapas antigos, que frequentemente mostram regiões submersas, ilhas desaparecidas e continentes que oficialmente teriam sido desconhecidos naquela época. A correspondência entre essas representações e as construções submersas encontradas ao redor do planeta sugere que a humanidade antiga tinha uma compreensão geográfica e astronômica muito mais avançada do que se supõe. Cada mapa, cada alinhamento, cada construção é uma peça de um quebra-cabeça que conecta ciência, mito e história de formas que ainda estamos começando a entender. Enquanto refletimos sobre essas evidências, surge uma pergunta inevitável. Se civilizações antigas possuíam tal conhecimento, por que ele desapareceu? Por que certos textos foram destruídos, certos mapas escondidos, certas construções desacreditadas? A consistência entre culturas distantes indica que não se trata apenas de coincidência. Há uma linha de conhecimento que foi sistematicamente apagada, esquecida ou mantida em segredo ao longo dos séculos. Cada bloco de pedra, cada alinhamento, cada símbolo nos convida a reconsiderar a narrativa oficial da história. A engenharia, a astronomia e a matemática antigas parecem ter sido mais sofisticadas do que acreditamos, conectando a Terra e o cosmos de forma que desafia a compreensão moderna. O passado não é apenas um registro de datas e eventos, é uma tapeçaria de conhecimento, tecnologia e simbolismo, parcialmente perdida, mas ainda visível para aqueles que sabem olhar. E assim, enquanto nos preparamos para avançar para a próxima parte desta série, percebemos que a linha entre mito e realidade é tênue. Monumentos impossíveis, alinhamentos celestiais e construções enigmáticas sugerem que civilizações antigas tinham habilidades que a história moderna só começaria a redescobrir milênios depois. Na Part 9, exploraremos os enigmas das tradições orais, religiões antigas e textos secretos que podem conter códigos de conhecimento científico e tecnológico perdido, revelando mais peças do quebra-cabeça que conecta a humanidade e cosmos. Mergulhando nas tradições orais e nos textos secretos que atravessaram milênios, muitas vezes preservados de maneira clandestina ou simbólica. Se os monumentos e artefatos antigos revelam conhecimento técnico e astronômico, as tradições orais e os registros escritos guardam o que poderia ser chamado de a essência espiritual e científica
dessas civilizações. Cada história transmitida de geração em geração, cada mito, cada rito, contém fragmentos de informações codificadas, esperando para serem decifradas. Nas antigas culturas sumérias, por exemplo, encontramos registros que falam de anjos ou deuses que vieram do céu e ensinaram a humanidade sobre escrita, matemática, astronomia e agricultura. Alguns interpretam essas narrativas como metáforas religiosas, mas quando analisamos os detalhes, menos medidas, ciclos celestes, sequências de eventos, percebemos que podem conter instruções precisas codificadas em linguagem simbólica, sobre tecnologia e ciência que não deveriam existir naquele período. Enquanto isso, nas tradições orais africanas e aborígenes, histórias sobre seres que ensinaram o povo a construir. Observar as estrelas e compreender os ciclos naturais repetem padrões similares aos encontrados em textos sumérios ou egípcios. É fascinante notar que culturas isoladas, separadas por continentes e milênios, compartilham temas, símbolos e conceitos semelhantes, sugerindo uma fonte de conhecimento comum, ou uma memória ancestral universal que foi transmitida de maneira oral. Textos religiosos antigos também oferecem indícios de conhecimento avançado. Códices mias, papiros egípcios, manuscritos tibetanos e até livros proibidos medievais descrevem conceitos astronômicos, geográficos e matemáticos com precisão surpreendente. Alguns códices maias, por exemplo, registram movimentos planetários e eclipses de forma tão detalhada que apenas com telescópios e cálculos modernos seria possível replicar a precisão, o que nos leva a questionar como esses povos adquiriram tal conhecimento. Quem ou o que transmitiu essas informações? Além disso, existem relatos de textos secretos guardados em monastérios, templos e arquivos escondidos, que nunca foram amplamente divulgados, documentos que descrevem técnicas de construção, alinhamentos celestes, propriedades de materiais e até métodos de preservação de energia ou informação. Muitos desses textos foram destruídos ou escondidos para evitar que caíssem em mãos erradas, sugerindo que o conhecimento era considerado poderoso, perigoso ou sagrado demais para ser compartilhado amplamente. Os símbolos usados nesses textos, muitas vezes interpretados como místicos ou decorativos, podem representar fórmulas matemáticas, códigos astronômicos ou instruções para construir artefatos e estruturas complexas. A repetição de símbolos entre culturas distantes indica que existia uma forma de comunicação universal ou uma tradição de conhecimento que transcendeu fronteiras geográficas e temporais. Enquanto examinamos esses registros, percebemos que a linha entre ciência e espiritualidade era tênue. Para os antigos, compreender o cosmos não era apenas um exercício intelectual, era também uma prática sagrada. Cada alinhamento astronômico, cada cálculo de ciclo lunar, cada construção monumental tinha significado físico e espiritual, conectando o humano ao cosmos de maneiras que ainda não compreendemos plenamente. E quando cruzamos essas tradições com evidências arqueológicas, surge um padrão impressionante. Monumentos alinhados com estrelas, cidades submersas, artefatos impossíveis e textos codificados. Parecem contar a mesma história. A humanidade antiga possuía conhecimentos avançados, transmitidos através de símbolos rituais e estruturas, mas que foram fragmentados, ocultados ou reinterpretados ao longo do tempo. Essa perspectiva nos força a reconsiderar o papel da história e da memória coletiva. Se o conhecimento foi deliberadamente preservado de forma simbólica ou oral, então a maneira como compreendemos o passado é apenas uma versão superficial, uma narrativa filtrada que esconde profundezas que ainda podemos explorar. Cada mito, cada história e cada documento secreto é um convite a decifrar códigos, a questionar o que sabemos
e a buscar conexões que desafiem a narrativa convencional. Enquanto nos aproximamos da próxima fase desta série, a pergunta que paira sobre nós é inevitável: quantos outros segredos permanecem escondidos? Codificados em tradições, símbolos ou textos proibidos? Que conhecimentos poderiam transformar nossa compreensão da humanidade, da ciência e do cosmos se fossem plenamente decifrados? Imersos em vestígios de civilizações que desafiam nossa compreensão do tempo, da ciência e da história. Se as tradições orais e os textos secretos sugerem que a humanidade antiga possuía conhecimento avançado, os artefatos e monumentos codificados oferecem provas tangíveis de que esse conhecimento foi aplicado de maneiras que permanecem inexplicáveis em diversos continentes. Arqueólogos e pesquisadores independentes encontraram objetos que parecem impossíveis para a época em que teriam sido criados. Discos de metal perfeitamente polidos, ferramentas intrincadas de liga desconhecida, engrenagens complexas e instrumentos que poderiam servir para medir o céu ou calcular eventos astronômicos. Cada um desses artefatos desafia a narrativa oficial, pois não deveria ser possível fabricar algo com tal precisão sem tecnologia moderna. E ainda assim, eles existem, espalhados pelo mundo, silenciosos testemunhos de habilidades esquecidas. Ao mesmo tempo, monumentos como as pirâmides de Gizé, os zigurates da Mesopotâmia, os templos maias e os complexos de Stonehenge não apenas resistiram ao tempo. Eles carregam mensagens codificadas. O alinhamento com estrelas, planetas e ciclos solares indica que os construtores tinham conhecimento preciso do cosmos. Mas há algo mais: padrões matemáticos. Proporções exatas e posicionamentos geométricos sugerem um nível de ciência aplicada que rivaliza com o que a humanidade só redescobriu milênios depois. Cada monumento é, portanto, tanto uma obra de arte quanto um compêndio de conhecimento codificado, uma biblioteca silenciosa construída em pedra. Esses registros silenciosos se tornam ainda mais intrigantes quando considerados ao lado de textos secretos, manuscritos antigos, pergaminhos esquecidos e códices escondidos em templos e bibliotecas secretas. Descrevem ferramentas, instrumentos e métodos que correspondem aos artefatos encontrados. Em alguns casos, detalhes de máquinas, cálculos astronômicos e instruções de construção aparecem em linguagem simbólica, codificados de forma que apenas aqueles com conhecimento avançado poderiam interpretar. Isso sugere que o conhecimento não desapareceu completamente, mas foi deliberadamente preservado em formas que poderiam resistir ao tempo e à destruição. Além disso, muitos desses artefatos e monumentos exibem características que desafiam a física convencional. Pedras colossais esculpidas e transportadas com precisão impossível. Superfícies de metal altamente polidas. Objetos que funcionam como instrumentos de medição ou até mesmo como acumuladores de energia. A repetição desses padrões em diferentes regiões do mundo indica que não se trata de coincidência. Existe um fio condutor de conhecimento que conecta culturas distantes, como se houvesse uma ciência ancestral compartilhada, hoje perdida ou esquecida. Mapas antigos e representações gráficas reforçam ainda mais essa ideia. Cartas de regiões agora submersas ou desconhecidas, ilhas e continentes representados com precisão milenar, mostram que civilizações antigas possuíam uma compreensão global do planeta, incluindo áreas que só seriam descobertas séculos depois. Cada mapa, cada artefato, cada monumento é uma janela para uma história alternativa, um legado de conhecimento que transcende o tempo e a geografia. Enquanto contemplamos esses sinais, percebemos que a humanidade antiga buscava compreender e dominar o mundo ao seu redor, de formas que combinavam ciência, espiritualidade e arte. Alinhamentos cósmicos, dispositivos codificados e técnicas de engenharia avançada
não eram apenas para uso prático. Eram expressões de uma filosofia que integrava o humano, a natureza e o universo. A precisão e o simbolismo desses registros indicam uma tentativa deliberada de transmitir conhecimento de geração em geração, mesmo quando a civilização que o criou desapareceu. E assim surge a questão que permeia toda essa exploração. Se civilizações antigas possuíam tais conhecimentos e habilidades, por que eles foram perdidos? Por que certos textos foram escondidos, certos artefatos desacreditados e certos monumentos ignorados ou interpretados de forma simplificada? A resposta parece residir em uma combinação de catástrofes naturais, mudanças culturais e escolhas deliberadas de preservar o conhecimento apenas para aqueles considerados aptos a compreendê-lo. Cada descoberta, cada artefato e cada monumento é um convite a refletir sobre a verdadeira história da humanidade. Estamos diante de fragmentos de uma narrativa mais ampla, que sugere ciclos de avanço e perda. Um passado em que o conhecimento humano estava interligado com o cosmos, de maneira que só agora começamos a redescobrir. Atravessando o véu do tempo para explorar civilizações que surgiram, floresceram e desapareceram, deixando para trás apenas fragmentos de seu conhecimento e tecnologia. À medida que investigamos essas sociedades antigas, percebemos que elas não existiam isoladamente. Há indícios claros de conexões globais, de intercâmbios de conhecimento e de tradições que se espalharam através de continentes e oceanos, sugerindo que a humanidade antiga compartilhava uma memória e uma ciência que hoje parecem esquecidas. No coração dessas civilizações perdidas, encontramos vestígios de engenharia avançada, arquitetura monumental e planejamento urbano que desafiam qualquer explicação convencional. Cidades submersas, templos alinhados com estrelas, zigurates e pirâmides indicam que o conhecimento era aplicado com precisão e intencionalidade. Mas há algo mais profundo. Os padrões repetidos em diferentes culturas sugerem que existia um corpo de conhecimento compartilhado, uma ciência universal que transcendia fronteiras geográficas e temporais. Enquanto exploramos regiões como o Mediterrâneo, o Oriente Médio, a América Central e as ilhas do Pacífico, notamos coincidências impressionantes. Monumentos de pedra, artefatos de metal e inscrições codificadas exibem técnicas e estilos semelhantes, apesar de não haver registros de contato direto entre essas civilizações. Isso levanta a possibilidade de que existiu uma rede antiga de transmissão de conhecimento, talvez perdida para nós, mas que unia povos separados em sua busca por compreender o cosmos, a Terra e a própria existência humana. Artefatos encontrados em escavações isoladas reforçam essa hipótese. Instrumentos precisos de medição de dispositivos que poderiam funcionar como acumuladores de energia. Peças metálicas com cortes impossíveis. Para a época, menos tudo aponta para uma tecnologia que não deveria existir, mas que existe, espalhada de forma consistente em diferentes locais. Cada objeto é uma testemunha silenciosa de uma ciência antiga, oculta sob camadas de tempo e esquecimento. Mapas antigos, muitos deles ocultos em arquivos secretos ou bibliotecas esquecidas, indicam regiões submersas, continentes perdidos e territórios desconhecidos. A precisão dessas representações geográficas, algumas delas milênios antes do que a cartografia moderna reconhece, sugere que essas civilizações possuíam um conhecimento avançado da Terra e de seus ciclos naturais. Mais impressionante ainda é a correspondência entre esses mapas e as estruturas arqueológicas submersas ou remanescentes de templos, que reforça a ideia de um planejamento global e uma consciência planetária antes do que se acreditava possível. Além disso, evidências arqueoastronômicas indicam que essas civilizações estavam profundamente conectadas ao cosmos. Alinhamentos com estrelas,
Planetas e fenômenos celestes sugerem que o conhecimento astronômico não era apenas teórico, mas aplicado em construções, rituais e instrumentos. A repetição desses padrões ao redor do mundo indica que essa ciência não surgiu de maneira isolada em um único ponto. Havia uma tradição global, codificada em pedra, metal e texto, que ainda podemos começar a decifrar. Enquanto refletimos sobre essas evidências, surge a questão inevitável: se tal conhecimento existiu, por que ele foi perdido? Catástrofes naturais, mudanças climáticas, guerras e o desaparecimento de civilizações inteiras podem explicar parte do mistério. Mas também há indícios de que certos conhecimentos foram deliberadamente escondidos, preservados apenas para aqueles considerados dignos ou capazes de compreendê-los. Manuscritos secretos, templos ocultos e artefatos isolados sugerem que a humanidade antiga possuía métodos de armazenar e proteger informações valiosas de maneira intencional. Essa reflexão nos leva a um ponto crucial. A história da humanidade não é linear e o progresso não é contínuo. Há ciclos de avanço e perda, períodos em que o conhecimento atingiu níveis surpreendentes e depois desapareceu, muitas vezes deixando apenas vestígios fragmentados. Esses vestígios nos desafiam a reconsiderar tudo o que aprendemos sobre civilizações antigas, tecnologia e a própria evolução do pensamento humano. Enquanto nos aproximamos da reta final desta série, percebemos que a verdadeira magnitude do conhecimento antigo não reside apenas nos artefatos ou monumentos, mas na interconexão entre culturas, nas técnicas compartilhadas, nos alinhamentos astronômicos e nas tradições orais e escritas que atravessaram milênios. A próxima e última parte desta jornada revelará o clímax da exploração, a síntese de todo esse conhecimento, a reflexão sobre o legado das civilizações antigas e o impacto de suas descobertas esquecidas na compreensão moderna do mundo e do cosmos. Chegamos ao ponto culminante de nossa jornada, onde todas as pistas, monumentos, artefatos e textos secretos convergem. Se até agora exploramos cidades submersas, construções impossíveis, tecnologias, perdidas tradições orais e mapas secretos, é aqui na síntese de tudo isso que começamos a compreender a verdadeira magnitude do conhecimento que a humanidade antiga possuía e em grande parte perdeu. Ao contemplarmos a vastidão do que foi deixado para trás, percebemos que cada civilização, por mais isolada que pudesse parecer, participou de um tecido global de sabedoria, das pirâmides egípcias aos templos maias, das ruínas submersas do Japão às plataformas do Mediterrâneo. Há um fio invisível que conecta esses povos, a busca pelo entendimento do cosmos, da Terra e de nós mesmos. Cada pedra, cada alinhamento, cada inscrição é uma peça de um quebra-cabeça gigantesco, um código que atravessa milênios, desafiando nossa percepção da história e do progresso humano. O que nos impressiona não é apenas a sofisticação técnica dessas civilizações, mas a profundidade de seu pensamento. Ciência, espiritualidade, arte e filosofia não eram áreas separadas. Eram expressões complementares de uma visão de mundo integrada. Observando os alinhamentos astronômicos, a precisão matemática e os símbolos codificados em monumentos e textos, percebemos que a humanidade antiga entendia ciclos de tempo, movimento planetário e forças naturais, de maneira que ainda estamos tentando decifrar. Cada descoberta nos força a reconsiderar o que significa conhecer. Se cidades inteiras foram submersas, se documentos foram escondidos e se tecnologias desapareceram, então o que nos é apresentado como história é apenas uma camada superficial. O passado real da humanidade, o conhecimento real que nos moldou, é mais profundo, mais complexo e, muitas vezes, mais enigmático do que podemos imaginar. E ao refletirmos sobre esse conhecimento perdido, surge uma pergunta inevitável: qual foi a razão
para sua ocultação. Foram catástrofes naturais que apagaram cidades e registros. Foram guerras e conflitos que destruíram civilizações inteiras, ou houve uma escolha deliberada de proteger, esconder e preservar certas verdades para que fossem compreendidas apenas por aqueles considerados aptos? A resposta provavelmente envolve todos esses elementos, mas a consequência é clara. A história que nos é contada é fragmentária, e nosso entendimento do passado ainda está em construção. A grande lição que emerge de toda essa investigação é que a humanidade é capaz de feitos extraordinários, que transcendem o tempo e desafiam nossa percepção de possibilidade. Civilizações antigas não apenas sobreviveram em ambientes adversos, mas também desenvolveram tecnologia, ciência e filosofia de maneira integrada, conectando-se ao cosmos e à Terra de formas que apenas agora começamos a compreender. Cada artefato, cada construção, cada tradição oral ou texto secreto é uma ponte que nos liga a esse conhecimento ancestral. Ao concluir esta série, somos convidados a refletir sobre o que isso significa para nós hoje. Se civilizações antigas possuíam um entendimento tão profundo, qual é a responsabilidade da humanidade moderna em preservar e expandir o conhecimento? Que lições podemos extrair de um passado que foi perdido, mas que ainda ecoa através de monumentos, mapas e manuscritos? A jornada que iniciamos nos leva a compreender que a história é mais do que eventos e datas. É uma tapeçaria viva de conhecimento, tecnologia, espiritualidade e curiosidade humana. E assim, ao olharmos para as ruínas submersas, para os templos alinhados com estrelas, para os mapas secretos e para os textos que atravessaram milênios, percebemos que o verdadeiro mistério não é apenas o que foi perdido, mas o que ainda podemos descobrir. Cada pergunta sem resposta, cada artefato inexplicável e cada símbolo oculto é um convite para continuar explorando, questionando e buscando. No final, talvez o maior legado dessas civilizações não seja o que construíram, mas o que nos ensinaram sobre a nossa capacidade de compreender, imaginar e criar. A história da humanidade não é uma linha reta, é um ciclo de descobertas, perdas e redescobertas. Um lembrete de que o conhecimento é precioso e que a curiosidade é a força que nos conecta através do tempo. E enquanto refletimos sobre essas verdades, podemos concluir com uma certeza filosófica. Conhecer o passado não é apenas compreender o que foi, é inspirar-se para moldar o futuro, lembrando que cada descoberta é uma ponte entre a humanidade de ontem e a de amanhã. E que o universo, em sua vastidão, continua a nos ensinar, silenciosamente, segredos que só a curiosidade e a coragem de explorar podem revelar.